Petra, muito boa noite a todas e todos. Eu só quero primeiro já fazer uma breve introdução de que nós três temos apresentações que serão, de certa forma, complementares. Portanto, não se preocupem muito se parece que em uma apresentação faltou uma parte. Na verdade, o conjunto vai dar uma visão mais ampla para vocês depois no debate. A minha apresentação ela vai ser com PowerPoint, então eu estou aqui já carregando o PowerPoint e vou começar a falar. Bom, a questão da Grécia e Turquia ela pode ser vista tanto no contexto atual como no contexto histórico, como é o que vai acontecer aqui. No contexto atual, a primeira colocação que eu tenho é de que a entrada para a União Europeia da Grécia foi motivada muito mais do que razões econômicas e de integração europeia, mas também, principalmente, devido à vulnerabilidade territorial da Grécia na região dos Balcãs. Vou apresentar rapidamente uma evolução da União Europeia para vocês entenderem a complexidade dessa participação. A União Europeia começa no pós-guerra em 1945, anda lentamente até 1960 e assim segue até que nos anos 70 se estabelece a serpente europeia de moedas e depois em 79 o sistema monetário europeu, o sistema de câmbio europeu, e aí a gente vai avançando até que em 79 somente tem a primeira eleição para o Parlamento Europeu. 10 anos depois, a queda do Muro de Berlim traz uma nova condição para acelerar a União Europeia. E é isso que acontece a partir dos anos 90. Se estabelece o Tratado de Maastricht, o Tratado da União Europeia, com 3 pilares: a União Europeia supranacional, a parte de segurança e relações internacionais comuns e a parte de justiça e temas domésticos. Essa parte de segurança é uma parte de grande interesse da Grécia. Em 79, a gente continua com o Pacto de Estabilidade e Crescimento e vários acordos para a formação da União Monetária. Até que em 1999 está preparado o caminho e é lançada a moeda comum europeia, o euro. Na década seguinte, nos anos 2000, todo mundo que é capaz de entrar, e a Grécia teve grande dificuldade, mas entrou, entra no euro, e vocês vão ver aqui a cronologia de vários países, mas a Turquia não entra, porque não tem condições aceitas para entrar. E quem foi um grande defensor e precursor da entrada da Grécia no euro foi o Constantino Karamanlis, que foi 4 vezes primeiro-ministro e 2 vezes presidente da Terceira República, uma figura proeminente da política grega e que marcou a história política grega nesse século passado. Aqui embaixo, mais em azul em destaque, está que ele era um pró-europeísta dedicado e a ele acreditar também a adesão do país à comunidade europeia. De fato, eu sei de amigos em Atenas que me informaram recentemente de que na época da inclusão da Grécia na comunidade europeia, o Karamanlis disse em uma roda fechada de que o principal motivo era a preocupação com os Balcãs, naquela época a preocupação com a Iugoslávia e a formação dos vários países que resultaram da extinção da ex-Iugoslávia, preocupações com a Bulgária, com a Romênia e, evidentemente, preocupações com a Turquia. Então, a questão de segurança para a Grécia nos Balcãs, de fato, ela é histórica. Bom, aqui vocês têm um mapa da complexidade dessa teia de aranha
que é o sistema de governança da União Europeia. Bem lá no centro, dentro da União Europeia e dentro da zona do euro, está a Grécia. Enquanto que a Turquia, vocês vão ver aqui bem à direita, em cima, a bandeirinha turca, que basicamente ela participa da União Europeia na área de comércio exclusivamente, que, aliás, é muito importante para a Turquia. Bom, Grécia e Turquia realmente têm uma disputa e conflito secular. Eu vou ilustrar aqui o evento recente de conflito. A gente teve em agosto uma forte tensão, o Erdogan avisando que a Turquia nunca vai fazer concessões no Mediterrâneo, e o premier Kyriakos Mitsotakis falando no parlamento grego, pedindo que a União Europeia, que é exatamente aquilo que se espera dessa inclusão da Grécia, entre outros aspectos, aplique sanções contra a Turquia. E embaixo está um helicóptero num exercício no Mediterrâneo, perto lá de onde a Turquia colocou a sonda de mapeamento das profundidades das águas, uma missão grego-americana. Bom, Grécia e Turquia são vizinhos, são aliados na NATO, mas têm respostas divergentes sobre as plataformas continentais e os direitos dos recursos energéticos potenciais do Mediterrâneo. E as tensões, então, aí em agosto, aumentaram depois que Ankara enviou o Uruk-Reis, que é uma sonda exploratória de pesquisa, junto com alguns navios de guerra turcos, para mapear possíveis prospecções de petróleo e gás em águas reivindicadas pela Grécia, Turquia e Chipre. Ankara enfrentou possíveis sanções da União Europeia, que apoia totalmente os Estados-membros, Grécia e Chipre, sobre a disputa. Mas muitos estados na União Europeia, incluindo a Alemanha, querem neutralizar o impasse através do diálogo. Um parênteses aqui. Não faz muito tempo que a Alemanha vendeu armamento para a Turquia. E agora, recentemente, a França vendeu os caças Rafael para a Grécia. Então, vocês vejam que na Europa também há interesses cruzados, e isso dificulta ainda mais uma visão uníssona da União Europeia sobre seus membros. A Turquia rejeita as críticas da União Europeia e diz que o bloco deve permanecer imparcial na disputa, argumentando que as águas onde a perfuração exploratória de gás natural estava sendo conduzida faziam parte da sua plataforma continental turca. A Turquia afirma ter uma reivindicação legítima sobre a área no leste do Mediterrâneo. Não existe acordo entre Grécia e Turquia que delimite as plataformas continentais, enquanto que a Turquia contesta quaisquer reivindicações do Chipre, com o qual não tem relações diplomáticas. Aí embaixo no quadrinho tem um comentário de um professor do London School of Economics, James Kerr Lindsay, que disse que no centro da disputa está um acordo marítimo de 1924 entre Turquia e Grécia, que agora está desatualizado. Ele disse que a Turquia afirma que uma pequena ilha grega está cortando seu acesso a vastos recursos de gás. O professor disse: é um problema incrivelmente complexo. 100 anos atrás, os dois resolveram suas fronteiras, mas os tempos mudaram. O direito internacional estava em lugar muito diferente. Você não poderia explorar em águas profundas, mas com a tecnologia, agora nós conseguimos. Ele disse recentemente ao jornal Al Jazeera. Bom, aqui está nesse mapa
à esquerda em letrinha branca, a visão da Grécia sobre a fronteira que a Turquia disputa. Está aí o que a Turquia reclama, o que Chipre reclama, e a direita também mais uma área disputada. Ou seja, tem um conflito grande lá sobre essas reservas. E aqui no outro mapa, mais embaixo, bem embaixo, vocês veem os poços de gás, o Leviathan Gas Field, que está aí indicado, que está também próximo da Líbia, de Israel, etc. E aí mais acima está Chipre, e a linha branca é onde a Turquia acredita que devia ser o limite geográfico e o direito dela. E a linha vermelha saindo do gas field é uma linha pontilhada vermelha, vai subindo através de Chipre, vai para o sul da Grécia, vai subindo até a Itália, que é a intenção que se tem de construir um gasoduto para vender gás para a Europa. Então, tem um conflito econômico muito forte e afora outros. Por fim, quem é o Erdogan? Como ele age? O que ele busca? Ele estabelece estratégias complexas e perigosas para quê? Para ampliar seu poder rumo a um novo domínio otomano? Interrogação. Talvez seja um tema para debate. Aqui vocês veem, em julho, os Estados Unidos, Trump, exclui a Turquia do programa do F-35, um caça super moderno e todo um programa super moderno dos Estados Unidos. Por quê? Mais à direita, vocês veem já numa matéria de agosto, o Erdogan fazendo negociações com a Rússia sobre armamentos e apostando nessa relação. E aí se pergunta, né? Esse acordo de armas com a Rússia, ela cria problemas com a participação de Ankara, capital da Turquia, na NATO, e a sua relação com os Estados Unidos. Vai valer a pena esse tipo de estratégia do Erdogan? Aqui a gente tem a Rússia e o Irã pedindo que a Turquia que faça algumas tarefas para eliminar os grupos de terror na Síria. E à direita, a gente tem a Turquia, com o seu processo de inclusão da Rússia como grande parceiro de armamentos, arriscando uma ida dos Estados Unidos. Mas um tempo depois, os Estados Unidos voltam a negociar com a Rússia. Então, a gente vê o Erdogan num pêndulo estratégico entre várias forças. Uma jornalista correspondente do The Times esteve por um bom tempo na Turquia e escreveu um livro que está aí no rodapé, A Batalha pela Alma da Turquia, a Hannah Lucinda Smith. Ela diz nesse livro que ela reconheceu um encanto desse operador político inteligente que estava refinando sua marca de populismo uma década e meia antes de Donald Trump começar. Ela capta sua essência, o carisma e a paranoia, a habilidade do político natural que inicia uma campanha e nunca deixa de estar nas disputas em 14 anos dos 17 que ele está na fundação do seu partido neo-islâmico Justiça e Desenvolvimento, o AKP, quando ele chegou no poder. O Erdogan, diga-se de passagem, recentemente, ano passado, seu partido perdeu as eleições para prefeito em Ankara e perdeu as eleições para prefeito em Istambul. Ele forçou uma revisão da eleição, houve uma nova eleição, mas a oposição ganhou. Bom, e ele, Erdogan, os seguidores kemalistas de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República, parecerem fundamentalistas,
ansiando por seu direito perdido de governar, enquanto presidiam cultos cada vez menores a seus egos descomunais. O partido, por muito tempo, pareceu um análogo muçulmano da democracia cristã. Ele cumpriu parte da justiça social que seu nome promete, mais que dobrando a renda per capita, espalhando riqueza e saúde, escolas e estradas, e, acima de tudo, dignidade, enquanto uma nova geração de centros de negócios, os tigres de Anatolia, surgia para desafiar um punhado de Kemalist. As ambições de Erdogan cresceram além de suas fronteiras. Seus sonhos de antigas terras otomanas, junto com os levantes árabes regionais, que inicialmente impulsionaram os partidos islâmicos para a frente, de alguma forma se consolidaram na ideia de que ele poderia se tornar o líder muçulmano sunita supremo. Aqui se compara, nesse artigo do Financial Times de agosto, o primeiro-ministro da Índia e o Erdogan. A espera de séculos acabou, foram as palavras de Narendra Modi, quando o primeiro-ministro indiano lançou a pedra fundamental de um novo templo hindu em Ayodhya, na semana passada. Este foi o maior sonho da nossa juventude e agora foi realizado. Foi como Erdogan colocou, antes de o presidente turco liderar as orações, na Hagia Sofia, em Istambul, em 24 de julho, após a sua conversão em mesquita. O senhor Modi é um nacionalista hindu. O senhor Erdogan é um islamista. Os líderes indianos e turcos parecem rivais em potencial em um conflito de civilizações, mas eles estão perseguindo projetos políticos que são imagens espelhadas. Ambos são campeões de um tipo de política que busca fundir religião, nação e líder. Ambos lideram países com constituições seculares, mas querem colocar a religião de volta no centro da nação e do Estado. E, por último, agora dessa semana, Erdogan, aqui, condenando o plano Macron contra o separatismo islâmico. Erdogan criticou na terça-feira a proposta de Macron de defender os valores seculares de seu país contra o Islã radical. Ele considerou, Erdogan, que isso é uma provocação aberta. O plano de Macron de liberar o Islã na França das influências estrangeiras está alimentando essa discussão. Macron descreveu o Islã como uma religião em crise em todo o mundo e disse que o governo apresentaria um projeto de lei em dezembro para fortalecer uma lei de 1905 que separa oficialmente a Igreja do Estado na França. Ele anunciou uma supervisão mais rígida da escolaridade e melhor controle sobre o financiamento estrangeiro das mesquitas. E aí Erdogan replicou: a declaração de Macron de que o Islã está em crise é uma provocação aberta, além do desrespeito. Quem é você para falar sobre a estruturação do Islã? Perguntou ele, acusando de impertinência. Os líderes franceses e turcos já estão em desacordo sobre os direitos marítimos no Mediterrâneo Oriental, na Líbia e no último conflito na região separatista do Azerbaijão de Nagorno-Karabakh. Erdogan aconselhou Macron a prestar mais atenção ao falar sobre as questões que ele desconhece. Esperamos que ele haja como um estadista responsável, em vez de agir como um governador colonial.
A Turquia é um país de maioria muçulmana e secular, que faz parte da OTAN, mas não da União Europeia, onde a sua candidatura à adesão está paralisada há décadas devido a uma série de disputas. É isso. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha fala será uma ode ao papel histórico da Grécia enquanto um eterno e longevo defensor. E quando eu falo Grécia, quero dizer da Hellas, dos helenos, como a grande defensora dos portões da Europa. Né? Hellas sempre foi, e está sendo até hoje, uma encruzilhada histórica dos confrontos entre Ocidente e Oriente. Né? Estas disputas iniciam-se num tempo longevo, num tempo antigo, no tempo da Idade do Bronze, onde tivemos conflitos entre potências ocidentais e orientais que disputavam, por exemplo, a Lácia ou a Ilúzia. Alguém pode perguntar, que regiões são essas? A Lácia nada mais era do que a ilha de Chipre, e assim era chamada pelos hititas, pelo Império Hitita. E existe nos anais hititas, nos textos hititas que foram decifrados há pouco tempo atrás, um relato de uma disputa entre aqueus e hititas pelo domínio da ilha. Vejam vocês que forças ocidentais e orientais disputavam Chipre no século XIV a.C. A própria Guerra de Troia, Troia era conhecida por Ilium e pelos hititas chamada de Ilucha. Também foi um cenário de uma disputa entre aqueus, gregos, né? Ou helenos, melhor dizendo, e o Império Hitita. Então, já caracterizamos desde os primórdios da história uma região que é disputada entre forças do Ocidente e do Oriente. Tá? Se a gente progredir um pouco na história, no tempo histórico, nós vamos ver que a primeira invasão persa também foi foco, né, dessa disputa. Essa primeira invasão ocorre em 492 a.C., e vai até 490 a.C., motivada pelas ambições de Dario, né? O grande imperador persa. Poucos anos depois, uma década depois, nós temos a segunda invasão persa. Né? E essa segunda invasão persa, ela apresenta um relato muito interessante sobre um conflito descrito por Heródoto de visões de mundo, né? De visões de mundo orientais e ocidentais, de um modo bem geral. Né? E eu vou até relatar esse episódio, né? Que contrasta bem, né? Que duas visões de mundo entram em conflito e como os helenos, né, veem esse conflito. Né? Muito bem. O relato descrito por Heródoto, né, é um diálogo que é travado entre Xerxes, imperador persa, que pergunta a Demaratos. Demaratos foi um rei espartano
que se envolveu numa intriga palaciana e foi deposto. Não só uma intriga palaciana, ele era filopersa, em certo sentido, e como Esparta era uma diarquia, Cleómenes conseguiu afastá-lo através de um processo legal e ele foi exilado e buscou refúgio, então, na corte persa. E aí Xerxes pergunta a Demaratos, pouco antes da invasão, da segunda invasão persa, né? Pergunta o seguinte: os helenos irão tomar armas contra mim? E ele ainda completa: na minha opinião, nem todas as forças do Ocidente, isso é literal, podem fazer frente aos meus exércitos. Nota-se aí já uma divisão na boca de Xerxes entre o Ocidente e o Oriente. No que Demaratos responde, Demaratos, o espartano, responde: você quer ouvir a minha resposta honesta? Sim, totalmente honesta e verdadeira, replica Xerxes. Bem, aí o Demaratos diz o seguinte: eu tenho 2 pontos a fazer. O primeiro ponto que quero fazer é que os helenos jamais aceitarão qualquer proposta que resulte na sua escravidão. E o segundo é que certamente eles o enfrentarão em armas, qualquer que seja o tamanho dos seus exércitos. Isto era o espartano Demaratos, exilado e refugiado na corte persa. E ainda complementa Demaratos: os helenos lutam como homens livres, mas obedientes às leis. Pairam acima deles as leis que são seus verdadeiros soberanos. Veja só, já se contrasta aí a ideia de mundo do mundo ocidental, representado pelas cidades-estados gregas, e da potência oriental dominante na época, que era o Império Persa, através de uma monarquia totalmente autocrática, né, centralizada no poder real, no caso aqui de Xerxes. Bom, esse é só um relato para mostrar para vocês que esse embate entre Oriente e Ocidente, forças que representam ideias de mundo diferentes, vem desde a época da Idade do Bronze e foi muito bem até descrita por Heródoto. Avançando um pouco mais na história, a gente pode enumerar ainda os 4 cercos de Constantinopla feitas pelo Califado Omíada, né? Que no século VII depois de Cristo deteve o processo, o vigoroso processo de expansão muçulmano para dentro da Europa. Então, mais um episódio onde os helenos se colocam como defensores dos portões da Europa, né? Posso também mencionar os 6 cercos otomanos que ocorreram no século XIV e XV. Cercos esses que detiveram a expansão otomana por mais de 70 anos. Né? Xerxes, tanto Xerxes quanto Sulaiman al-Malik, que era o califa que comandou os cercos contra Constantinopla no século VII, depois de Cristo, e depois de ter os seus cercos, depois que os cercos fracassaram, foi derrubado, né? E Maomé II, esse todo mundo sabe quem foi, né? Responsável pela obstinado cerco, ao último cerco de Constantinopla em 1953, né? Sabiam, todos os 3, que Helás era a porta de entrada da Europa. Né? Tanto é verdade que Xerxes, ainda citando aqui Heródoto, diz o seguinte:
Não existe Estado ou nação humana que possa resistir em campo de batalha, no campo de batalha, uma vez que derrotemos os helenos. Isso é o que Xerxes responde nesse diálogo que teve com Demaratos, quando Demaratos foi questionado a respeito de qual seria a reação helena, né? Então, helênica. Então, fica claro já caracterizado esse papel, né, que os helenos têm ao longo da história de defender valores que hoje estão muito relacionados, fortemente relacionados, e são identificados como valores ocidentais, dos quais as liberdades individuais nascem e prosperam. Tá? Agora vamos voltar ao presente. Vamos dar um pulo histórico bastante grande e chegar ao presente. Atualmente, a maior fonte de tensão na relação turco-helênica reside nos direitos de soberania e de exploração econômica de zonas marítimas do Mediterrâneo Oriental, como o Tingas acabou aqui de descrever. Aliás, foi ótima a colocação do Tingas em caracterizar a Hellas atual como um Estado europeu, como um membro efetivo da comunidade europeia e plenamente integrado na sua visão de mundo. Tá? Bom, esse problema, essa tensão, ela não é nova. E só foi acirrada com a invasão de Chipre pela Turquia, uma invasão totalmente ilegal, em 1974. Tanto é verdade que o Estado títere norte-cipriota só é reconhecido, adivinhem por quem? Pela Turquia. E por nenhuma outra nação. E Chipre, a parte não ocupada, continua sendo o Estado cipriota reconhecido por todas as nações que fazem parte da comunidade internacional. Muito bem. Bom, esse episódio da invasão turca decorre de um episódio triste, né, da história grega, né? Acontece com a deposição que foi orquestrada pela junta militar grega do presidente cipriota Macários III. Tá? E que depois a junta militar grega nomeia o aventureiro Nikos Samson como presidente interino, e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Esse presidente dura nem poucos meses, né? Acho que nem 6 meses, e ele é depois deposto. Desde então, diversas situações pré-bélicas ocorreram durante esses últimos anos. Nós temos uma situação pré-bélica de 1976, 1987, 1996 e agora em 2020. Tá? De 2002 a 2016, a Grécia e a Turquia até que tentaram avançar nas negociações sobre os direitos de exploração no Mediterrâneo Oriental. Nós tivemos, nesse período, 60 reuniões, chamadas de reuniões exploratórias, né, que tentaram avançar nesse tema. A última edição, que foi a 60ª, ocorreu em março de 2016. Desde então, toda essa temática teve uma evolução negativa, né? Porque, a partir de então, a política turca, orquestrada pelo senhor Tayyip Erdogan, modifica
essa política modifica-se inteiramente em função de desdobramentos internos e externos. Os desdobramentos internos são muito claros, são objetivos políticos. Não vamos esquecer que o Tayyip Erdogan sofre uma tentativa de golpe que, na verdade, vira um contragolpe. E é nesse contragolpe que ele se estabelece de uma forma e consolida o seu poder na República Turca. Muito bem. Esse novo movimento da política externa e da política interna turca pode ser resumido em alguns itens. O primeiro é o distanciamento natural da União Europeia. Esse distanciamento fica claro agora, mais do que nunca, com todas as declarações do Macron, que foi citado agora, só que as declarações que ele fez em relação à posição turca nessa questão das pesquisas e do envio de navios ao sul de Castelóriso foram tão agressivas quanto as declarações do governo grego. A França tem se portado aqui como talvez o mais fiel aliado e agressivo aliado das pretensões gregas no cenário europeu. Bom, o outro ponto é o fortalecimento do papel regional da Turquia no cenário internacional. Basta ver toda a ação, as ações turcas, né, nesta região. Vou citar um caso: a Turquia invadiu recentemente o norte da Síria. O norte da Síria é ocupado hoje por forças turcas, né? A aproximação também, um outro item, a aproximação da Rússia, da Turquia com a Rússia e com a China. Uma aproximação, claro, o Tingas acabou de falar, os turcos acabaram de adquirir os famosos mísseis S-400, né? E que, obviamente, se a Rússia forneceu, é porque obteve garantias de que eles não serão utilizados contra eles. Então, quem seria o alvo desses mísseis, né? Obviamente, eles estão voltados para o Ocidente ou para o Sul, né? Ameaçando Israel, com o qual Israel, a Grécia, vem fortalecendo suas relações internacionais. Depois eu vou falar um pouco dos movimentos diplomáticos gregos. Não vou esquecer da Venezuela também. Vocês sabem quem lavou o ouro que foi contrabandeado, né, das minas? Contrabandeado não, mas que foi do ouro que foi extraído das minas venezuelanas, que estão aqui perto do Brasil, inclusive, e que forneceram grande parte das fontes de divisas para a Venezuela. Quem monetizou esse ouro foi a Turquia. Quem participou desse processo de lavagem do ouro venezuelano foi a Turquia. Bom, enfim, o quarto item é uma repressão política interna, intensa, e consolidação do poder pessoal do senhor Tayyip Erdogan. Então, esses são os 4 itens que caracterizam, de uma forma bem geral, a mudança da política externa e interna da Turquia, a partir de 2016. Em relação à Grécia e Chipre, a Turquia inicia em 2018, de forma agressiva, a prospecção de gás e petróleo em águas legalmente cipriotas. Em agosto de 2020, a Turquia revela as suas pretensões expansionistas, enviando um navio de prospecção
que o Tingas acabou de falar, que o Nicola acabou, que é o Urruti Reis, né? Acompanhada, no entanto, esse navio acompanhado, no entanto, de 4 fragatas de guerra, né, turcas. Para onde ele envia? Para o sul da ilha de Castelóriso. Esta é a pequena ilha que o Nicolas estava se referindo, que atrapalha os planos. Não tem só uma pequena ilha, tem 2 ilhas, né? A pequena ilha de Castelóriso e a grande ilha de Chipre, né? Que metade já foi invadida e tomada pelos turcos. Muito bem. Em 2018, não sei se vocês lembram, o navio se chamava Sismic, né? Era o famoso Sismic, né? Que também gerou um grande rebuliço naquela ocasião. Em termos absolutamente legais, esta operação, essa recente operação turca, poderia ser considerada como uma afronta à soberania helênica. Da mesma forma que as dezenas de invasões do espaço aéreo grego por caças turcos, né, ocorrem diariamente. Existem dias que há relatos de 50 ocorrências de invasão do espaço aéreo grego por caças turcos. Da mesma forma que a tentativa de conduzir exercícios submarinos turcos na ilha de Évia. Vocês têm ideia o que é a ilha de Évia? Ela fica colada no continente grego. Esse exercício turco foi um grande fracasso, um vergonhoso fracasso da marinha turca. Se vocês quiserem, na hora do debate, eu falo os detalhes, são hilários. Outra ação afrontosa e belicosa é a condução de exercícios navais em águas navais turcas, né? Em águas helênicas. Né? E para não falar também da mal-sucedida tentativa de março de 2020 de promover um ataque às fronteiras da Grécia e da União Europeia, no rio Evros, que fica na Trácia. Né? E essa tentativa foi uma tentativa onde se utilizou, onde a Turquia utiliza forças irregulares, a polícia, e manipula irresponsavelmente refugiados e imigrantes que estão do lado turco. Acho que vocês se recordam desse episódio, né? Isso foi visto na televisão, né? A polícia turca jogando bombas, né? De gás, né? Para o lado grego, né? Isso todo mundo já viu. Bom, então, para encerrar aqui a minha breve ode ao papel histórico dos helenos, eu vou citar aqui Leônidas, que tal qual Leônidas, bravo defensor das Termópilas, há 2.500 anos atrás, os helenos se apresentam mais uma vez na história como eternos guardiões dos portões da Europa e dos valores dos portões e dos valores da Europa e do Ocidente, antepondo-se decididamente à expansão autocrática dos déspotas de plantão otomanistas. Esta é a situação que nos encontramos hoje e que mais uma vez se repete na história, que mais uma vez os helenos se antepõem e resguardam, né, o que hoje nós chamamos de Europa, né, que é, vamos dizer assim, e defendem, né, os seus ideais e as liberdades individuais
que ela hoje representa. Com relação à diplomacia grega atual, posso dizer que ela foi muito bem conduzida pelo Mitsotakis Kyriakos, agilmente tentando isolar a Turquia, né, construindo uma rede, né, de alianças, tanto na Europa, né, através a Grécia não está defendendo a Grécia, e sim defendendo a Europa, os limites da Europa, isso ficou claro, e também tecendo uma boa aliança com Israel, né? Contestando o acordo, o espúrio acordo de prospecção de recursos naturais que foi assinado entre a Líbia e a Turquia, diga-se de passagem, pelo governo provisório líbio, né? Que também é, de certa forma, financiado pela Turquia. Se eu não me engano, o Egito e Grécia acabaram de firmar um acordo que jogam por terra todo esse acordo líbio-turco, esse acordo do egípcio e heleno-egípcio, mais ou menos que delimitam áreas de exploração entre os dois países. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Fico aberto para perguntas no decorrer do debate e agora, com muita satisfação e prazer, passo a palavra para o meu grande amigo Francisco Petros. Obrigado, Capotaz, obrigado, Tingas, obrigado ao Arete, à comunidade, à coletividade helênica aqui de São Paulo, de Brasília, que estão apoiando aqui esse evento. É uma honra falar-lhes. Obviamente, depois do Tingas e depois do Capotaz, é muito difícil, né? Eu lembro, fiquei olhando aqui o Capotaz e o Tingas falar e me lembrei de uma frase do Mark Twain, que ele dizia que Deus fez a guerra para que os americanos aprendessem geografia. Mas eu acho que essa frase aqui cabe para dizer Deus fez a guerra para que a guerra entre Grécia e Turquia para que o mundo pudesse aprender quase tudo. Então, fazendo aqui essa paráfrase, eu começo a minha palestra. Obviamente, eu vou me ocupar aqui de assuntos miúdos, muito menos interessantes, mas que podem contribuir aí, eventualmente, para o debate. Então, dito isso, eu gostaria de colocar numa perspectiva histórica, relembrar que o traçado das fronteiras do Oriente Médio e o traçado das fronteiras da Europa Oriental, elas foram objeto de grandes discórdias, sobretudo desde a Primeira Guerra Mundial. O século XX é um século particularmente interessante, talvez, determinante, talvez, para o futuro ou a ausência do futuro da humanidade, porque foi um século onde caíram muitos impérios. Eu vou aqui rapidamente: o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Britânico, o Império Soviético, já depois, né? O Império Britânico e o Império Francês. Então, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, havia o dilema do imperialismo que, analisado a posteriori, resultou numa queda sistemática de quase todos os impérios. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é de que vários temas de natureza política, de natureza geopolítica, de natureza econômica e de natureza militar foram envolvidos em acordos internacionais que causaram mais desacordo do que acordo. E aqui eu gostaria de relembrar alguns, e vocês vejam só o quanto isso provocou problemas que hoje ainda são bastante visíveis.
O primeiro acordo que eu queria citar é o acordo Sykes-Picot, que foi um acordo secreto feito durante a Primeira Guerra Mundial, onde os franceses e os ingleses basicamente dividiram para os seus impérios o Oriente Médio e criaram fronteiras artificiais que posteriormente foram adotadas. E logo em seguida, em 1920, nós tivemos o Tratado de Sèvres, que foi um tratado que dividiu, e aqui já começa a entrar a nossa querida Grécia na história, que dividiu o Império Otomano pelos vários reinos, o reino da Grécia, o reino da Itália, os britânicos, os franceses e a própria Grécia, que ficou com a posição de Esmirna, e onde houve também o controle dos estreitos importantes, Dardanelos, um deles, e a figura do Atatürk reagiu durante 3 anos, não mais que 3 anos, e esse acordo de Sèvres foi substituído pelo acordo de Lausanne, que está em vigor e que é o fundamento geopolítico, diplomático, que o Erdogan resgatou para fazer as suas reivindicações territoriais, que têm traçados também importantes, só do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político estrito sensu. Então, aqui é importante dizer que esses tratados, esses acordos, resultaram em uma confusão muito grande. E todas elas visíveis até hoje. As fronteiras da Síria, o problema dos curdos, o problema do Oriente Médio, em geral, os palestinos inclusos, o problema da Turquia em quase todas as suas fronteiras, e o problema grego, que é um país totalmente integrado ao ambiente europeu, se não fundador dos valores ocidentais, e que sofre a repercussão imediata de toda esta enorme confusão que foi causada por força desses tratados. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, eu gostaria de lembrar que a Turquia é um país, primeiro, um país que sempre teve uma característica autocrática, é um país central nesta confusão, que foi formado como um Estado laico. Talvez isto foi a principal razão para que ele tivesse um comportamento bastante razoável durante o século XX, por ser um Estado laico, onde a religião sunita tinha pouca importância dentro do Estado, da formação do Estado turco, mas, de todo modo, é um país que tem pretensões europeias e pretensões geopolíticas ao fundo com o Oriente Médio, à frente com a Europa e aos lados para o mar e para, sobretudo, a confusão palestina, síria e libanesa. Então, ele tem pretensões em quase todas as suas fronteiras. Do ponto de vista europeu, a inclusão da Turquia dentro do ambiente da União Europeia certamente, para um país que deve fazer fundo com outros 20 países, seria uma bela adição à já confusa, ao confuso cenário europeu. Incluir, por exemplo, a Turquia dentro de uma União Europeia. Além de muçulmano, é um país com essas características autocráticas, pouco, portanto, democráticas, e com essa problemática geopolítica imensa que faria com que, dentro da União Europeia, houvesse uma necessidade de uma imensa arbitragem constante em relação aos temas turcos. Bom, dentro desse ambiente, surge um Bolsonaro
melhorado, no caso, porque o Bolsonaro já é bastante ruim, que é o Erdogan, um populista que adiciona elementos religiosos, que nunca existiram, abole o cargo de primeiro-ministro a partir dessa tentativa de golpe que o Jorge citou, e que, dentro dessa visão populista, ele resgata do Tratado de Lausanne aquilo que tinha sido acordado e que ele considera que foi ilegitimamente incluído dentro daquele tratado. E, portanto, esse tratado é contestado de que forma e por que razão? Ele é contestado numa forma bélica, ou seja, ingressando nos mares e nas terras gregas de maneira bélica. O Jorge e o Tingas caracterizaram bem isso. Isso é uma das formas de mostrar presença sem mostrar a guerra. E lembrando que a Turquia faz isso num cenário em que ele também é bastante namorado por outros atores da cena daquela região. Os principais deles são os turcos, mas não são os únicos. Os iranianos também são parte desse cenário. Os iraquianos, mesmo fragilizados, são parte desse cenário. E também os movimentos de Israel mais recentes e a própria política da Arábia Saudita tornam o cenário ainda mais confuso do ponto de vista desse interesse. Então, o Erdogan ele fica arbitrando entre esses vários interesses. Não vamos nunca nos esquecer que a famosa crise dos mísseis de Cuba, em 1962, foi resolvida com a retirada dos mísseis SS-20 do território turco que estavam apontados para a Turquia. Ele foi uma concessão dos Estados Unidos para acabar aquela famosa crise dos mísseis de Cuba. Então, naquela época, já a Turquia ocupava esse cenário geopolítico de importância que, nas mãos de um populista, permite com que ele haja em vários sentidos. No sentido da Síria, como colocou o Jorge, no sentido do Irã, apoiando o plano de forças nucleares por parte do Irã. E não vamos esquecer, é um país que, inclusive, derrubou jatos russos há não muito tempo atrás, no meio da confusão da Síria. Portanto, é um país com baixa tradição diplomática, muita tradição bélica, e que hoje se encontra na mão de um populista. Além do argumento, vamos dizer, do populismo, que mexe e da utilização da geopolítica, e de argumentos políticos resgatados do Tratado de Lausanne, o Erdogan tem uma razão econômica também, que é o problema do gás. O problema do gás, eu gostaria de dizer, eu até nos tempos em que, nos 4 anos que eu permaneci no Conselho da Petrobras, estudei muito esse assunto. O gás é o que se denomina de uma energia de transição entre a energia do petróleo para a energia mais limpa. O gás fica no meio do caminho. Ele não é totalmente não poluente, mas ele é muito mais limpo do que o petróleo. E, para a Europa, o gás é muito estratégico. É tão estratégico que nós temos lá o gasoduto russo, que vai até ali a Alemanha, que modera, inclusive, os apetites europeus em relação à Rússia por força da Alemanha, que tem interesse estratégico nesse gás. E agora existe a perspectiva de um gasoduto na área oriental da Europa, que passaria pela Grécia. Há o interesse do Estado de Israel no tema, e esse gás ele está localizado
exatamente em águas que faziam parte das disputas ou faziam parte do acervo do Acordo de Lausanne. Então, juntou-se o populismo, juntou-se uma situação geopolítica bastante confusa, juntou-se a necessidade de a Turquia se mostrar no teatro europeu perante a União Europeia no intento de obter favores, o que até agora tem sido rechaçado por força da habilidade da diplomacia grega, mas, sobretudo, porque, no longo prazo, as principais diplomacias europeias veem na Turquia mais como risco do que como benefício. E esse ingresso na questão do gás é também um tema que interessa aos europeus, mesmo os ocidentais, inclusive porque, num longo prazo, você pode oferecer alternativas energéticas para o gás russo. Então, é dentro desse contexto que surge este conflito. Então, eu só queria localizar, basicamente, nisso, a capacidade econômica de resistência da Grécia, do ponto de vista bélico, é relativamente diminuto, mas não vamos esquecer que a Grécia está dentro da órbita da OTAN e os tratados obrigariam a defesa da Grécia por parte dos outros países. Mas também a gente deve lembrar que a facilidade com que os principais países europeus traem certos países, como a própria Grécia, também não é de memória tão longínqua. Então, eu diria que a resistência bélica da Grécia é diminuta, ela é mais factível por parte dos turcos, muito embora eles passem por uma crise econômica substantiva, eles têm conseguido, através dos arremedos geopolíticos e diplomáticos com países como a Rússia, fazer com que a sua presença bélica seja bastante ativa. De outro lado, então, do ponto de vista bélico, eu vejo uma perspectiva de que a Turquia permanecerá habilitada a fustigar o ambiente grego. A segunda previsão aqui que eu me arrisco a fazer é a de que os europeus continuarão patinando numa reação mais sistêmica aos turcos, porque a agenda europeia hoje está basicamente ocupada pela questão do Brexit e também pelas pressões de ingressos de países no ambiente europeu. Os países bálticos, por exemplo, a próprio aprofundamento da entrada da Polônia e outros países mais periféricos à União Europeia atual, e essa agenda é uma agenda também bastante complexa. Então, eu acho que o assunto Grécia e Turquia, neste teatro, é um assunto menor e, portanto, a reação europeia não deve ser sistêmica, sistemática, inteligente e habilitada a criar um certo isolamento do ponto de vista militar. Do ponto de vista diplomático, tem razão o Capotaz de que isso tem sido feito com razoável sucesso. A outra coisa que eu queria também sugerir é que há uma perspectiva de novidade na evolução da geopolítica grega e da própria diplomacia, sobretudo em relação a Israel. Hoje, os pactos e os acordos entre a Grécia e Israel têm sido muito grandes, muito importantes. Isso tem um efeito sobre a tecnologia, sobre os armamentos e até, eu ousaria dizer, a utilização da Grécia como uma plataforma de circulação de produtos israelenses dentro do ambiente da União Europeia.
Isso é uma coisa que nós devemos ficar bastante atentos, porque se trata de uma novidade dentro desta geopolítica do país. Lembrando que Israel foi formado em 48, ele é um país consolidado do ponto de vista militar, que tem tentado se consolidar, inclusive com acordos mais recentes com países árabes, países islâmicos, menores, mas isso vem evoluindo, mas que ao redor dele tem toda esta confusão originada desses acordos do tempo da Primeira Guerra Mundial. Então, há de se observar a evolução do problema desse pacto da Grécia com Israel, que é uma novidade que me parece bastante interessante para o Estado helênico. De outro lado, e por último, eu gostaria de falar que a Turquia conta com alguma simpatia pessoal do atual infectado Donald Trump. Ele tem alguma simpatia por sistemas autocráticos, mas, de outro lado, para a tradicional geopolítica americana, a Turquia sempre foi mais um problema do que uma solução para os Estados Unidos. Então, o papel dos Estados Unidos nesse processo ele deverá ser como sempre foi, retardado. Ele vai esperar a manifestação mais aguda dos atores em torno desta crise geopolítica e militar para ter um posicionamento mais claro. Então, eu acho que a ação dos Estados Unidos dependerá muito da política europeia, muito embora a personalidade política e pessoal do presidente Trump seja um ingrediente um pouco fora da tradição da política americana para essa região. Como a gente sabe, quando entram dois loucos diante de uma coisa impossível, como é Oriente Médio, Turquia, a probabilidade de se fazer besteira é bastante grande. Então, os americanos eles têm uma diplomacia ativa do ponto de vista do interesse direto, mas em relação aos interesses indiretos americanos, a tradição dos Estados Unidos obedece aos preceitos, eu ousaria dizer aqui, de um grande pensador da diplomacia internacional, chamado Hans Morgenthau, que é aquela onde é a definição da diplomacia na órbita exclusiva do poder. Então, os Estados Unidos se utilizam desta tradição diplomática para estabelecer os seus interesses. Então, eu sugiro, eu imagino que os Estados Unidos terão pouca influência no curto prazo e eles devem se inclinar de um lado ao outro, dependendo da reação da União Europeia. Então, estamos diante de uma crise que deve persistir durante algum tempo, não vejo solução clara no curto prazo e vejo mais um jogo de xadrez do que um jogo de futebol americano, onde os strikes são mais claros. Aqui, as sutilezas nesta crise vão ser bastante relevantes. Obviamente, para países como o Brasil, totalmente fora desse cenário, trata-se de uma crise irrelevante. Para o cenário europeu, um fracasso militar grego certamente, do ponto de vista estratégico, pesará. E, do ponto de vista civilizatório, a civilização turca ela ainda carece de existência. Então, nós estamos na fase da espera. Então, é isso que eu queria dizer. Não sei se eu pude contribuir depois de tudo que Capotaz e Tingas falaram, mas é o que eu preparei aqui para vocês e que eu acho que pode ter sido, de alguma maneira, útil para o nosso debate que se seguirá. Muito obrigado.